o Senhor preparou algo, né, para as nossas vidas. O Senhor tem preparado o pastor Neizinho há alguns anos. Eu não o conheço, mas a gente percebe a tua unção, percebe o teu conhecimento, a tua graça sobre a vida dele. Pai, então hoje que isso possa fluir diretamente para os nossos corações, né? Cada um que está aqui hoje, que a gente possa receber de Ti através da vida dele e que isso frutifique, Pai. Não seja apenas conhecimento, mas que possa transformar as nossas vidas, Pai, porque nós precisamos disso, né? Sermos transformados dia após dia pelo Teu Santo Espírito. Abençoa o Teu servo e fala conosco. Nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu estava pensando um pouco, meditando, refletindo algumas coisas esses dias, e não tem como um missionário gentil como eu, né, não ser fã de Paulo, né? Paulo foi o apóstolo dos gentios e automaticamente a gente se identifica com ele mais do que com Pedro, que foi, de fato, o líder da igreja primitiva. Qualquer missionário tem uma certa afeição por Paulo que ele não tem por Pedro. Se bem que eu tenho uma admiração muito grande por Pedro, e a liderança de Pedro é muito forte, e a igreja responde a Pedro com uma velocidade muito ímpar. Eu também tenho um pezinho ali com Pedro, mas por ser missionário também e ser gentil, eu me identifico mais com Paulo. E uma das cartas que eu mais amo ler de todas as epístolas dele é que eu não gosto muito quando ele arranca o couro do povo, né? Não arranca o couro, mas quando ele vai colocar a casa em ordem, e toda vez que ele vai colocar a casa em ordem, ele precisa dar aqueles puxão de orelha, chamar a atenção. Então, eu não sou muito fã dessa parte, se bem que muitas vezes se faz necessário, né? A gente tem que fazer esse papel de... Acho que a internet dele caiu lá, né? Ou foi só a minha aqui? Eu fiquei achando que era eu. Você ficou parado aí? Eu acho que foi a dele. Eu estou vendo a Denilson mexendo ali. Você ficou quietinho e falou, gente, será que foi só eu cair? Caiu a conexão dele. Voltou. Voltou. Voltou? Você estava falando mal de Pedro e falando bem de Paulo. Pode continuar. Eu nunca falaria mal de Pedro por causa do grande homem de Deus que ele foi, mas, eu tenho um apreço maior a Paulo por causa das condições de ser gentil e dele ser o nosso... Só falar uma coisa. Eu estava brincando, gente, porque entrou gente aqui na hora que eu falei. Era brincadeira, tá? Desculpa aí. Filipenses, então, é a carta que eu mais gosto de todas as epístolas, porque ela é mais branda, ela é mais alegre, ela é mais burilada, né? Assim, ela não é muito incisiva, porque ele não precisa chamar muito a atenção deles. Ele faz uma e outra menção, mas é aquele toquezinho, aquele conselho, não advertência que ele precisa fazer. Com os coríntios é terrível. Eu jamais gostaria de ser da igreja de Corinto. Se eu fosse da igreja de Corinto, eu me mudava para Filipe. Eu ia pedir a minha carta de mudança e dizer, irmãos, olha, é muito bom estar aqui com vocês, mas eu quero ser membro da igreja de Filipos. Os filipenses eram, entre aspas, melhorzinho. Então, Filipenses no capítulo 1, hoje a gente tem visto, não sei quem acompanha o meio gospel, né? Como ele anda e como as coisas têm se encaminhado ultimamente. Quando eu leio isso aqui, me dá até uma certa esperança. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho,
de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem por boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, quando a gente olha agora para o meio que a gente pertence, né, que é o meio cristão, que hoje é chamado de evangélico ou gospel, a gente vê as pessoas pregando o evangelho, mas a gente vê uma coisa tão diluída que a gente nem sabe mais se é o evangelho de verdade, que é pelo menos não aquele evangelho que eu conheci quando era menino, né? Era um evangelho transformador. Ainda estou online? Tá. Porque eu fico agora com medo de... Não sei se eu já saí, se ainda estou... Quando, na minha infância, quando alguém se convertia, a primeira coisa que a gente via era uma mudança de postura do indivíduo, né? A gente sabia que o indivíduo tinha se convertido porque antes ele era uma coisa, após a conversão ele mudava. Era quase que instantâneo. E hoje, aqueles que são convertidos nem parece que são convertidos. Na verdade, parece que eles ficam meio ali tentando agradar todos, né? Ah, mas é porque a gente não pode incomodar os outros, a gente não pode causar desconforto às pessoas, então a gente precisa de um evangelho que agrade todo mundo. E quando a gente vai e vê a vida de Cristo, a vida dos apóstolos, eu não entendo esse como um evangelho que a gente deva viver, né? Eu não digo nem pregar, eu falo em viver esse evangelho. Agora, eu acho interessante Paulo, porque Paulo está preso, Paulo é amigo dos filipenses, a igreja de Filipe é uma das igrejas mantenedoras dele, eu acho até que é por isso que ele não prega tão pesado para eles. Senão, se tu bate naquele que te dá a oferta, o negócio, o tempo fecha. Então, a gente tinha 2 grupos que Paulo vai mostrar para nós aqui durante o... E não é nada novo, não. Isso aqui tem uns 2000 anos, pelo menos. Como que era a igreja de uns 2000 anos atrás? Tinha gente que pregava por birra. Tinha gente que pregava com inveja. Tinha gente que pregava por ganância. Tinha gente... Mas o que Paulo fala, e eu acho isso interessante, porque às vezes dá um desespero na gente, né? Tipo assim, meu Deus, como é que evangelho é esse? Como é que nós vamos fazer? Que igreja somos nós? Mas Paulo fala assim, que importa? Isso não importa. Importa que Cristo seja pregado. Está sendo pregado? Tá, então deixa. Vamos pregar. Porque imagina aqui, quem tem a mente sã, quem tem uma fé sã, uma fé verdadeira, uma fé sã, e não prega, não é melhor do que um cara que não tem uma fé sã e está pregando. Alguém tem que pregar, que seja pregado, se não pelos sãs da fé, pelos tolos da fé. Se não por quem tem a fé correta, pois que seja pregado pelo menos por quem tem a fé errada. Né? Então,
a pergunta seria para nós: a gente tem pregado o evangelho? E eu falo. A África tem esse problema, pessoal. Aproveitando aqui, eu conversei com o pastor Nezinho mais cedo, enquanto ele volta aí. Lá ele está com energia solar e bateria. Então, eu quero pedir aí aos irmãos a gente levantar uma oferta para ele. Voltou. Voltei? Continua, pastor, depois eu falo. Tá ok? Então tá. Ok. Aí, o que acontece? Paulo, ele... Imagina que a gente pode pregar o evangelho, eu preguei desde os 8 anos, só que eu entendia que eu não podia pregar e que eu não sabia pregar. Eu comecei a ler a Bíblia mais ou menos desde os 8 anos de idade. Então, como eu entendia que eu não sabia pregar, eu pensava assim: já que eu não sei pregar, então eu tenho que levar as pessoas para um lugar onde as pessoas sabem pregar, para elas poderem ouvir a mensagem. Então eu ia com meus colegas da escola e dizia assim: vão para a igreja comigo? Eles falavam: que dia? Aí eu dizia: domingo. Domingo não tem nada, a gente vai lá no culto. E a gente morava no mesmo bairro, né? Às vezes na mesma rua. Eu aproveitava de mais perto. E eu combinava: vamos para a igreja comigo? O culto é legal, vocês vão gostar. E eles diziam: tá. Eles diziam por amizade a mim. Mas eu tinha 8 anos de idade, pegava meus colegas de 8 anos e levava eles comigo para a igreja. Nem sempre eu me dava bem, porque às vezes o pastor estava estressado com alguma coisa dos irmãos e ele aproveitava o culto de domingo para descascar, para arrumar a casa. O problema é que eu estava levando os gurizinhos para ver se eles ouviam a pregação e dava errado. Mas várias vezes alguns deles se converteram. Então eu tive muitos amigos que eram da escola que começaram a frequentar a igreja comigo. Quando eu cheguei na adolescência, ali já entre 11 e 13 anos, eu comecei a entender que só levar eles para a igreja não era o suficiente. Aí eu falei: não, eu preciso fazer mais alguma coisa. Aí o que eu fiz? Naquela época não tinha smartphone, nem todo mundo tinha televisão, e a TV, a maioria delas era em preto e branco, que tinha aquele botãozinho que você tinha que quebrava sempre, e você tinha que ter um alicate em casa para trocar o canal, né? Então, a gente ficava mais na rua, brincava muito na rua. Eu fico até olhando para meus filhos hoje. Você tem que... A gente fala: vamos brincar, menino, lá fora. Eles falam assim: oh, papai, por quê? Na minha infância era o inverso, quando a mamãe dizia: entra, menino, peraí, mamãe, dá mais uns minutinhos para nós. E o que eu fazia, então? Naquela época, era panfleto, era panfletagem. Se vinha um desenho de umas flores, desenho de uma cruz, de um pastor, de uma ovelha, e vinha uma mensagenzinha no panfleto. O que eu fazia, então, quando eu tinha lá entre 11 e 13? Depois que eu entendi que só levar no culto nem sempre dava certo, eu pensei: não, tenho que criar uma nova estratégia. Então eu pensei: não. Aí eu vi o pessoal entregando panfleto, eu falei: isso aí, eu vou entregar o panfleto. Só que o que eu fazia? Eu comprava o panfleto, comprava um milheiro de panfleto, aí eu pegava aquele bolo de panfleto, eu ia para frente da panificadora no horário do lanche da tarde. Por quê? Porque todo mundo vinha comprar pão. E quando o povo vinha comprar pão, eu ficava lá na frente da panificadora dizendo: olha, tem uma palavra de Deus aqui para você, para abençoar a tua vida. Olha, e daí eu começava a panfletar. Dizendo: olha, a igreja aqui, aqui pertinho, tem o culto, mas, tipo, nada coordenado, não tinha alguém que para me ensinar ou alguma coisa do tipo. Mesmo porque não se liga muito para os adolescentes, né? Adolescente são os aborrecentes. Então, ninguém pensa que um adolescente é um possível evangelista, alguma coisa do tipo. Mas eu não sabia que adolescente não era isso, então não tive problema com o conceito, né? Eu só fazia. Aí eu entregava os panfletos. Quando eu cheguei numa determinada idade, eu percebi que o panfleto não tinha um resultado tão bom quanto outras formas de evangelização. Então, eu comecei a fazer cursos
cursos de evangelismo. Sempre que tinha um seminário, aquele semináriozinho assim, 3 dias de seminário de evangelismo, não sei o quê, inscrição R$ 20, eu pagava já minha inscrição, me programava já ir para lá para mim descobrir novas formas de fazer a coisa. Aí teve um tempo que eu me estressei com aquilo, eu falei assim, esses caras não sabem de nada, só ensina teoria, só ensina aqui dentro, eles têm que mostrar pra gente como é que isso funciona fora de dentro do templo. Uma coisa é você subir lá arrumadinho e dizer, olha, faça assim, faça assim. Não, pega a turma, leva pra rua, senta com o bêbado lá, senta com o mendigo, senta com alguém e mostra como é que aquele troço todo que você falou lá na teoria funciona de verdade. Daí eu me estressei, eu falei, não é isso que eu quero também não. Eu não quero aprender dentro do templo, eu quero aprender na quebrada. Aí eu tropecei na Jocum. E a Jocum, as escolas dela têm um tempo de teoria e um tempo de prática. Então a gente ia para os terminais de ônibus, a gente fazia teatro, dançava, e depois disso a gente ia conversar com as pessoas. E eu aprendi como fazer, então, tipo assim, como era o que eu gostava de fazer, eu fui um dos melhores nessa parte da minha turma. Exemplo, eu nunca assisti um teatro. Eu estive em milhares de apresentações de teatro, de pantomima, na rua. E se me perguntarem se eu assisti uma das nossas apresentações, eu nunca assisti nenhuma. Eu assisti às pessoas. Enquanto o teatro estava rolando, eu estava de olho no povo, de olho no povo para ver quem era que estava prestando atenção no teatro. Por quê? Porque algumas daquelas pessoas que estavam assistindo choravam durante a apresentação. Eu falava, é aquele ali. O Espírito Santo tocou aquele coração. É nele que Aí eu já fazia igual o leão, né? Eu já ia me esgueirando e já ficava já colado no sujeito. Eu só não falava com ele durante o teatro, porque eu queria que ele terminasse de ouvir a mensagem do teatro, para assim que acabasse eu poder já chegar junto. Então, eu já ficava colado nele, igual o leão quando está junto à sua presa já. Assim que o teatro se encerrava e a pessoa que estava falando lá terminava de falar, eu já puxava a conversa com aquele indivíduo, dizia assim, boa noite, boa tarde, aí a pessoa falava comigo, dizendo, o que você entendeu da peça? Aí dizia, não, eu entendi isso, porque não sei o que e tal, dizendo, nossa, é isso mesmo, olha, eu percebo que Deus falou com você durante a apresentação, ele falou, rapaz, eu senti um negócio aqui no meu coração e tal, eu falei, isso é Deus, e daí eu começava a conversar. Mas isso eu aprendi dentro do curso. Então, eu entendi que eu precisava, então, desenvolver mais dentro disso. E depois disso, eu fui meditando tanto, que eu percebi que Jesus era muito simples quando ele ensinava. Ele não tinha nada ele não dizia assim, gente, olha, no hebraico, isso aqui quer essa palavra aqui, originalmente no hebraico, quer dizer aquela outra coisa, e trazendo uma revelação assim muito sofisticada, porque aquela pessoa estudou bastante. Quando eu leio Jesus, e eu vi ele falando com os agricultores, e ele diz assim, gente, um semeador saiu a semear, e algumas das sementes caíram na beira do caminho, outras das sementes caíram entre pedras, e outras ainda entre espinhos. E algumas caíam em boa terra. Antes dele trazer qualquer mensagem, o ouvinte já sabia do que se tratava, porque ele estava acostumado a lavrar. Qualquer agricultor, ele ara a terra justamente para remover pedras. Ele limpa o solo para tirar os espinhos, porque se cair a semente lá, ele sabe o que acontece. Então, o ouvinte de Jesus já estava com ele já. A atenção não se desviava porque ele falava ao coração. E ele falava ao coração dentro da realidade simples do indivíduo do dia a dia. Nada muito sofisticado, nada muito rebuscado. Era muito simples. Ele ia falar com as mulheres, aquele bando de doméstica lá para ouvi-lo, e ele dizia assim, olha, uma mulher estava em casa e ela perdeu uma dracma. As mulheres, meu Deus! E era
aquele valor para pagar a conta dela antes de falar. As irmãs já estavam compadecidas já da, da outra que tinha perdido a dracma. Mas se ela perdeu em casa, elas já sabiam o que fazer antes de Jesus dar a deixa. Se ela perdeu em casa, era só limpar a casa. Aí Jesus fala, ela limpou a casa, era o que eu faria também. Então, eu simplifiquei o evangelismo para mim, né? Eu começava a evangelizar o povo, por exemplo, lá em Sergipe, quando a gente foi fazer um estudo bíblico dentro de uma favela, todo dia a gente ia para lá, e eu encontrei uma senhora chamada Zefinha. E foi um dos meus maiores desafios, porque tudo que eu falava para ela, o plano de salvação, ou qualquer coisa que eu pudesse contar para ela de toda a minha eloquência evangelística, ela dizia assim para mim, ó, é verdade, Padinho Padiciço falou isso aí para nós. E eu dizia, miserável. E o pior é que o Padinho Padiciço ensinou ela direitinho. Gente, ele fez um excelente trabalho com aquela mulher, com Dona Zefinha. Só que eu não sabia nada de Padinho Padiciço. E eu falei, e agora? O que eu faço? Peguei e voltei para casa. Naquela época ainda não tinha os smartphones. A gente, para pesquisar alguma coisa, tinha que ir numa lan house e pagar 1 hora de internet. Era naquela época R$1 a hora. Eu gastei R$1 e 1 hora pesquisando, aprendendo e ouvindo sobre Padre Cícero e todo o trabalho que ele desempenhou no Nordeste. E eu fiquei encantado com o trabalho do camarada. Aí eu peguei, na semana seguinte, no nosso evangelismo seguinte, no nosso estudo, eu sentei com Dona Zefinha e falei, Dona Zefinha, eu descobri uma coisa que eu não sei se a senhora vai gostar. Ela falou, o que foi, missionário? Eu falei, eu descobri que a senhora está sendo rebelde contra Padinho Padiciço. Ela falou, não, missionário, jamais. Eu falei, tá sim. A senhora está desobedecendo Padinho Padiciço e a senhora precisa parar com isso. Ela falou, o que eu estou fazendo? Padinho Padiciço falou que não era para orar para ele, que era para orar para Deus. Não foi? Ela falou, foi. E a senhora está orando para ele? Ela falou. Eu falei, pois pare de desobedecer. A partir de hoje, a senhora vai obedecer Padinho Padiciço e a senhora vai orar apenas para Deus. E ela falou, é verdade, missionário. Eu falei, pois então, ouça o seu Padinho Padiciço. E dali para frente a gente começou uma nova conversa, Eu aproveitei os ensinamentos de Padre Cícero para trazer uma mensagem que para ela cresceu ouvindo Padre Cícero. E os sermões dele, não da grande capital e aquele templo bonito, faraônico, como a igreja aí do Sobreira, lá dentro da roça dela, Padre Cícero ia lá e fazia a missa, e rezava a missa lá, e ensinava e ensinou direito. Pelo menos para essa moça, para essa senhora. Não sei para os outros, né? Eu, como diria Paulo, para mim importa que o evangelho seja pregado. Se alguém está pregando, está tudo certo. O problema talvez seja que aqueles que deviam estar pregando não estão pregando. Nem por ganância, nem por orgulho, nem por boa mente, nem por amor. Então, as pedras vão pregar. Alguém vai clamar. Se quem devia pregar não pregar, então quem é que vai pregar? Só que detalhe, muitas vezes quem não prega, olha para um pregador e diz assim, não é assim que se deve fazer. Eu digo, tá bom, então como é? Ah, ele devia fazer assim, assim, assado. Eu falei, e você está pregando como? Ah, não, é porque eu não tenho tempo. Eu tenho muita atividade, eu tenho muitas responsabilidades, e isso não me impede agora de fazer um bom evangelismo. E agora eu estou aqui em Guiné, e é até o meu desafio, porque eu estou tentando fazer a transição da língua de comunicação
para a língua materna deles, porque imagina que alguém pregue e traga uma mensagem aqui nesse grupo em espanhol, em castelhano. Se nós ouvirmos o castelhano, nós até compreendemos, não na sua totalidade, mas o geral a gente consegue acompanhar. Talvez um ou outro não entendam nada. Porque eu conheci pessoas que, para mim, na minha cabeça, todo mundo ouvia castelhano e entendia pelo menos 50%. Mas eu conheci pessoas mesmo que não entendiam nada de castelhano. Mas talvez porque nunca ouviram a língua, nunca estudaram. Eu ouço louvores em espanhol, em castelhano, desde muito jovem. E a gente até entende um pouco da mensagem, mas não na sua essência. Agora, quando alguém fala conosco na nossa língua mãe, no português, a gente compreende com maior profundidade. Então, eu sei falar o crioulo. Um pudipapia não é crioulo. Mas crioulo, li, e língua geral. Tudo alguém pudipapia. O crioulo é a língua geral, seria uma língua de comunicação, uma língua comercial. Mas não tem profundidade. É como o espanhol para nós. A gente pega a ideia geral, mas não tem... Então, eu estou tentando transicionar do crioulo para a língua mãe. E a língua mãe é um pouco mais complicada. Por quê? Porque tem palavras que não tem no português e tem palavras que se fala aqui, ó. Aí, eu nunca treinei esse troço aqui para falar nada. A gente usa o palato, o dente, o céu da boca. É sempre bucal ou, no máximo, o ão, que é um pouco lá na larindo bucal, no máximo, mas eles usam isso aqui, ó. É como se eu falasse dá, dé, de dodô, assim, ó. Transforma esses troços numa palavra, você vai ver que vai complicar um pouco o negócio. Aí eu estou tentando agora aprender o dialeto mãe, porque eu quero pregar o evangelho na língua materna. Só que isso me dá uma dor de cabeça enorme, porque eu tenho que passar um tempo enorme estudando. Mas enquanto eu não falo dialeto mãe, eu vou pregando em crioulo. Vou conversando com eles em crioulo. Eu já marquei uma janta já com um aluno meu que era cristão católico. O pai dele é católico, mas a mãe é muçulmana. E ele se converteu ao islamismo. E ele é meu amigão. Aí eu falei assim, eu vi ele com um negócio de uma mancha na testa. Eu falei, guri, porque eu sabia que ele era católico. Eu falei, guri, por um acaso tu virou muçulmano? Ele falou, foi, professor, me converti. Ele falou, estava levando a vida muito errada, até que eu me converti. E agora eu tô indo bem. Eu falei, que bom. Vamos marcar uma janta? Vamos comer alguma coisa? Ele falou, vamos, vou lhe preparar um peixe com caldo de tchebem, que é um... Aqui é a mancara. Não é mancara. O dendê. É o dendê. Então ele vai cozinhar um peixe com óleo de dendê e a gente vai jantar na casa dele. Já combinou já comigo. Eu trouxe até para ele a havaiana que ele pediu do Brasil. Ele falou, me traga uma havaiana. Eu trouxe para ele a havaiana para dar para ele. Eu estou já programando para a gente sentar, mas já estou preparando já os meus cartuchos, já que eu quero dar ele só no peito, na cabeça, sabe? Aqueles tiros bons, ainda mais que ele já tem a semente do evangelho, já está lá, ele já foi católico, então eu vou só calibrar e o pau vai quebrar. Lógico, com amor, com respeito, sem ofendê-lo, que não é o propósito. Evangelização não é ofender as pessoas, e sim revelar Cristo para as pessoas. Eu já li o Alcorão para poder evangelizar entre os muçulmanos, não todo, porque é indigesto. Você vai lendo e aquilo não tem sentido nenhum. Aquilo, sei lá, para mim não tem sentido nenhum. As suratas, surata de Maria, que fala sobre a Nabi Isa, que é Jesus, e como ele foi vivo para o céu, e Deus, para punir Judas, ele coloca o rosto de Judas, o rosto de Jesus em Judas, e quem foi crucificado foi Judas e não Jesus, só que ele colocou o rosto de Jesus em Judas e tirou a voz, ele não permitiu que ele pudesse falar. Então o cara ficou mudo
com a cara de Jesus e foi crucificado no lugar dele para parar com essa vergonhice. Aí, quando eu li tudo isso, eu fui aprendendo. Jesus foi. Então, Jesus foi levado aos céus vivo. E ele está lá com Deus. E eu aproveito todo o Alcorão para evangelizar. Igual eu usei Padinho Padiciso. Eu digo para os guri aqui, falo assim, gente, Mohammed morreu. E ele foi para o céu, eles falaram, não. Eu falei, mas a Nabi Isa foi. O único que foi para os céus, junto de Deus, foi a Nabi Isa. E detalhe, o Alcorão diz que ele vai voltar. E eu falo, e ele vai voltar. Você tem que começar a crer mais em Nabi Isa, em Jesus. E daí eu começo a pregar a partir do Alcorão para as pessoas, para os muçulmanos, né? Então, o que eu queria que a gente pensasse hoje? O evangelho está sendo pregado? Tá. Está sendo pregado por pessoas gananciosas? Também. Está sendo pregado por pessoas por pretexto, orgulhosas ou alguma coisa do tipo? Também. Está sendo pregado por pessoas de boa mente que amam de fato o Senhor? Também. Qual é o nosso papel dentro disso? Olhar para quem está pregando ou não? Não. É olhar para nós e pensar, eu estou pregando, seja por uma ou por outra razão, eu tenho sido um desses que tem pregado, convém que o evangelho seja pregado, eu estou fazendo aquilo que convém, que é pregar o evangelho, aceitar esse desafio, porque não é a coisa mais agradável para a maioria. Para mim é, porque eu acredito que eu fui chamado para isso. Mas eu acredito também que todos nós podemos pregar o evangelho. E, como eu falei, quando eu tinha 8 anos, eu pensava que só dava para pregar na igreja, era o que eu entendia, o meu limite de compreensão. Se eu soubesse que eu podia ensinar aquilo que eu sabia e que eu podia pregar a partir do mínimo que eu conhecia, então eu já tinha feito isso desde os 8 anos. Mas eu não tinha instrução e hoje, então, a minha filha prega mais do que eu. Minha filha tem 10 anos e várias vezes ela é convidada para orar, ela é convidada para falar alguma coisa, para cantar, e eu não sou. E eu falo, Deus, obrigado, graças a Deus, que bom. Que bom que ela não tem a barreira que eu tinha, porque eu pensava de verdade que quem tinha que pregar era quem já sabia, né? Uma criança não podia, não entendia que uma criança podia. E a minha filha já não tem esse pensamento, ela acredita que ela pode. Tanto é que ela chegou para mim e falou assim, pai, o senhor sabe aquela igreja que a gente foi? Foi uma igreja batista. Foi uma igreja batista lá em Baixo Guandu. Não lembro o nome do pastor agora, mas fica bem na frente da praça, é uma igreja batista que fica bem de esquina, ali em Baixo Guandu. Atos 2. E o pastor lá, ele faz o seguinte, antes do culto começar, na verdade, depois que o culto começa, e tem os louvores, tem alguma coisa, antes de mandar as crianças para a salinha, ele põe as crianças enfileiradas lá na frente e diz assim, fala um versículo que você conhece. E cada criança fala um versículo no microfone da igreja. E depois ele fala, você quer dar algum testemunho, quer contar alguma coisa? E se a criança quer, ela conta um testemunho, ela fala alguma coisa. Então ele gasta pelo menos 10 a 20 minutos com as crianças, deixando elas testemunharem, deixando elas falarem o texto bíblico, e ele vai estimulando elas a isso, e ele fala assim, nossa, que legal. Aí a minha filha falou assim, papai, quando a gente voltar lá naquela igreja, o senhor diz para o pastor que é eu que vou pregar, viu? Eu falei, tá bom. Eu não digo para ela, não, minha filha, só adulto que prega, só quem já está já experimentado, quem já estudou muito, profundo. Porque, de verdade, eu já aprendi tanto com ela que ela nem imagina o quanto que ela já me ensinou do evangelho. Exemplo, eu sempre me senti muito indigno diante de Deus. Tipo assim, eu nunca tive coragem de pedir alguma coisa para mim, porque eu me sentia sempre indigno. Não é que eu não me sinta servo, não é que eu me sinto servo, mas tipo, poder pedir algo que não seja espiritual, eu nunca me permiti.
E ela falou, uma das noites que a gente foi orar, ela disse para mim assim, papai, falei, que foi, filha? Ela falou, hoje eu oro. Eu falei, perfeito, pode orar. Então ela foi orando, e ela falou assim, Senhor, eu peço que o Senhor dê tudo que a gente precisa, dê dinheiro para a gente comprar tudo que a gente precisa e tudo que a gente quiser. Aí eu olhei para ela. Hum, hum. Eu não, eu não me permitia pedir para Deus algo para comprar o que eu quisesse, só o que eu preciso, como se eu não fosse filho, como se eu não pudesse, não tivesse merecimento de ter algo a mais. Então, naquele dia, naquele instante, a ficha caiu e eu falei: Nossa, Senhor, amém. Eu vou com ela também. É isso mesmo, é isso que eu quero. E orando com o Joãozinho, que é o menor, né, tem 7 anos, e ele falou: Papai, hoje eu oro. Eu falei: Tá bom, e a gente foi orar. E a gente estava orando para vir para cá. E a minha oração sempre foi aquela, né, Senhor, prepara lá o lugar, prepara o coração das pessoas, queremos ganhar muitas almas para o Senhor e tal. E Joãozinho foi orar, e eu estava orando com o Joãozinho. O Joãozinho falou assim: Senhor, eu peço que nós tenhamos muitos amigos lá na África. Aí eu parei, eu olhei e falei: É isso, Senhor. É verdade. Aí eu falei: Amém, eu quero também o dele também. Que nós tenhamos muitos amigos. Então eles me ensinam. Só que se a gente estuda demais, a gente acaba ficando besta. e acaba não aprendendo mais. E eu não sei porquê, na verdade eu sei bem porquê. Deus falou assim, olha, da boca das crianças saiu perfeito louvor. Aquele que não se fizer como uma criança não vai entender nada. Porque a gente precisa de muita teoria para poder acreditar em algumas coisas que são muito simples. E a criança é simples, então ela acredita com pureza. Ela tem facilidade de compreensão mais que a gente. Só que às vezes a gente quer sempre ensiná-las. E eu estava até conversando com outro pastor amigo lá em Vitória, e ele disse uma coisa que a gente deu risada depois, né, que ele falou assim: rapaz, é terrível. O meu filho tem uma menina ali com quem ele brinca, um menino para ali, e eles bateram nele lá uma vez. Eu fui para lá, quase bati nos meninos, fiz confusão e tal, voltei. 10 minutos depois, meu filho me chama e fala assim: papai, eu posso ir brincar? Com o mesmo menino que tinha batido nele, ele falou: como assim? Tu tá besta da minha? Ele falou: não, papai, eu já perdoei. Não, ainda não. Tipo assim, tu ainda não pode perdoar. Tu tem que ficar magoado mais um tempo. Não pode ser tão rápido assim o perdão. Tem que ser demorado. Tem que ficar lá irritado, indignado, bicudo, né? Por mais um tempo. E eles não têm esse troço. Eles perdoam com uma facilidade. Não que eles não briguem, eles até se batem às vezes. 10 minutos depois, estão juntos, dando risada. E não é aquela coisa tipo assim, beleza, eu volto a falar com você desde que você me peça perdão. Desde que você se humilhe diante de mim, então eu te perdoo. Entendeu? Não tem essas condições para eles. E eu vou aprendendo, eu vou ficando menos besta. Eu sempre digo que a cada dia o Senhor me dá a oportunidade de ficar menos besta um pouco. Então, Eles Paulo, aprendem isso com a gente, né, pastor? infelizmente, meu irmão, eles aprendem essa parte ruim com os pastores que eu me incluo no pacote, com os missionários que eu me incluo no pacote, com os crentes que eu me incluo no pacote. Essas coisas eles aprendem depois. Né? A não dizer a verdade. Meu filho não pode falar que a pessoa é feia. Isso não é legal. Não pode falar que ela está fedendo. Isso não é bom. Não é... E a gente acha que a pessoa está fedendo, e aqui na mente a gente fala, que pessoa fedida. Mas a gente acha que é errado dizer que isso saia da nossa boca. E a gente ensina isso para a criança, olha, não pode dizer, porque isso é feio. Isso é errado. Então as crianças vão aprendendo, e eu estou aprendendo com elas, né? Eu estou aprendendo a olhar para Deus, a olhar para o próximo, a perdoar, a orar, a como orar, ao que orar. Estou aprendendo. Uma hora dessa eu fico sábio. Ou, como eu digo, menos besta. Então, se eu queria falar uma coisa hoje à noite, eu não sei se vocês já pegaram a ideia que eu queria trazer para nós, vamos pregar.
De qualquer jeito. Não precisa ser muito elaborado. Ah, mas eu sou um pregador ruim. Convém que o evangelho seja pregado. Mas eu não sei falar direito. Convém que o evangelho seja pregado. Entende? Ah, mas eu tenho vergonha. Convém que o evangelho seja pregado. Do teu jeito, com a tua simplicidade ou com a tua eloquência. Eu sei que Deus separou também mestres, doutores. Paulo era uma pessoa assim. Paulo era muito eloquente. Tanto é que ele falou a reis. Eu não tenho condição de falar a pessoas muito grandes, não porque eu não possa, mas é porque eu me sinto muito mais à vontade. Eu sempre digo isso lá em Sobreira. Eu me sinto muito mais à vontade com pessoas simples, porque eu sou ribeirinho, eu sou menino do mato, que cresceu do Rio com pessoas que não usavam chinelo, que não usavam roupas, que não tinham carrões, que não falavam bonito, que falam errado, que falam tarba, calvão, que falam tordia, três ontonte. Então, eu me sinto muito mais à vontade, muito mais confortável quando eu estou no meio de pessoas mais simples. Quando eu estou no meio de pessoas mais eruditas, eu me sinto desconfortável, porque parece que eu estou deslocado. Mas eu fico sentadinho, quieto, calado, porque eu sei que até o tolo calado passa por sábio. Então ali eu fico mais assim, observando, como diria na minha terra, urubu-servando. Mas sempre que tenho a oportunidade, eu já li muita coisa também, já li algumas coisas que Aristóteles escreveu, que Platão escreveu, que Sócrates escreveu, que os pais da igreja escreveram, que os filósofos cristãos escreveram. Li muitos. Eu não gosto de todos os autores, mas gosto de vários. Eu não gosto de um monte de coisa, mas eu gosto de um monte de outras. Mas mesmo as que eu não gosto, eu penso o seguinte: convém que o evangelho seja pregado. Eu não quero escrever um livro, esse povo está escrevendo, o besta sou eu. Não é verdade? Ao invés de falar do caboclo que está escrevendo o livro, eu devia ter escrito a desgrama de um livro e falado diferente. Mas eu não quero, mas quero. Alguém me falou assim: Neizinho, o que você acha da Universal? Eu falo assim: eu acho que a gente tem que parar de olhar para eles e pregar o evangelho. Aí ele falou: não, pastor, mas também não é assim. Eu falei: é assim sim. Você está pregando? Não, então deixa o povo pregar. Deixa eles expulsarem os encostos. Ah, mas eles só pedem dinheiro. Rapaz, se alguém pregar para mim, eu não dou dinheiro nenhum, então eles têm um poder de pregar melhor que eu. E se eu prego, o povo não me dá dinheiro também, não. Então, eles deixam o povo pregar. Vamos nós a pregar. Ao invés de que a gente vai ganhar mais. Convém que o evangelho seja pregado. Então, irmãos, seja no Brasil, seja no Rio de Janeiro, Ribeirinhos, Espírito Santo, na roça, no centro de Itaguaçu, convém que o evangelho seja pregado. E eu acho que Deus nos escolheu não só para receber salvação, não só para sermos lavados e remidos e redimidos e filhos, não só para ter as bênçãos espirituais, mas também para pregar o evangelho. Não precisa ser no púlpito, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser sentado numa calçada, pode ser no trabalho, enquanto a gente toma um café com um colega. Convém que o evangelho seja pregado. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor. Tremenda palavra. Fiquei muito edificado. E assim, é bom a gente ouvir umas coisas dessas, que realmente, né? Quantas coisas a gente falha, quantas coisas a gente erra. E para mim foi edificante hoje ouvir isso. Pregar, simplicidade. Quantas vezes nós erramos, né? Que bom que Deus te usou hoje para, né, e nos alertar sobre isso, né? A Tem igreja de uma. Itaguaçu. Desculpa, Jeremias. Pode falar, Danilo. É, ouvindo, ouvindo uma mensagem dessa, me faz lembrar do privilégio, né?
privilégio que é a gente ter recebido essa mensagem, né? Porque o evangelho que nós pregamos é o evangelho que nós recebemos. E ele é fruto do nosso conhecimento de Deus, né? Quando o pastor falou a respeito do hebraico e do grego, eu me lembrei da minha sogra, sabe? Eu tive uma conversa uma vez com a minha sogra. Minha sogra, acho que ela aprendeu a ler com a Bíblia. E ela não é letrada. Mas um dia eu me vi conversando com ela, rapaz, e eu fui falar com ela do grego. Quando eu falei do grego com ela, ela falou assim comigo: Ô Sérgio, você é besta, a minha Bíblia está escrita em português. Aí que eu vi o que eu estava fazendo. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou besta mesmo, sou besta. Enfim, mas o que eu queria dizer é que o Evangelho sim, é simples e é um privilégio que nós recebemos, né? E no finalzinho aqui da fala do pastor, me lembrei do apóstolo João escrevendo na carta dele, né? Tem uma hora que ele fala que por causa do amor, é 1 João 4, agora não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos isso que eu vou dizer agora. Por causa do amor que nós recebemos, nós precisamos amar os irmãos. E nós precisamos amar as almas daqueles que não foram alcançados. Como eu posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo aquele que eu estou vendo? Né? Eu sei que a palavra ali, inclusive, é para irmão, mas eu posso transportar isso para o meu ser humano, para o próximo, né? Aquele que está ali do meu lado, passando na minha frente. Né? E se o evangelho não me transforma a ponto de eu pensar assim e agir dessa forma, eu creio que tem algum problema comigo, né? Na minha relação com Cristo. Porque o tempo está se esvaindo e as pessoas estão se perdendo, né? Às vezes do nosso lado. E uma coisa que eu escutei o Paul Washer falar uma vez, e eu nunca mais me esqueci, ele falou assim: o inferno não é um lugar onde Deus não habita. O inferno é um lugar onde habita a ira de Deus. É para esse lugar que eu estava indo. E foi desse lugar que ele me tirou, sem eu ao menos saber que existia isso, ou sem eu ao menos quisesse isso. Isso precisa mexer com a gente, né? E quando o pastor fala a respeito de pregar de uma forma simples, foi muito interessante, né, o que ele falou. É óbvio isso que o senhor falou, pastor, mas às vezes a gente não pensa no óbvio, né? Jesus falava numa linguagem que a pessoa estava junto com ele, né? Já estava junto com ele. Não tem nada que é mais simples do que isso, né? Igual se eu for pregar para um médico agora, eu usar a figura do corpo, como Paulo usou, enfim. Mas não tem forma mais simples da gente pregar do que com a nossa vida, né? Com a nossa vida. A gente sabe que viver o evangelho, viver a boa nova, e deixar que o caráter de Cristo se expresse na nossa vida, não é sinônimo de que todos verão Cristo em nós. Não é. Mas eu não tenho que me preocupar com isso. Pelo contrário, eu tenho que me preocupar em viver aquilo que eu prego, né? E eu costumo dizer que talvez seja o grande problema, pastor, um dos grandes problemas. Aqui tem o que eu prego e aqui tem o que eu vivo. Aqui no meio tem uma distância. Essa distância, para mim, ela chama ego. Para aquilo que eu vivo se aproximar daquilo que eu prego, eu tenho que morrer, eu tenho que entregar minha vida. Entregar a minha vontade para a vontade de outro, que no caso é Deus. E isso talvez seja um grande empecilho da gente pregar o Evangelho. Mas, não, repito, queria terminar com isso. Não tem uma forma mais simples de eu pregar o Evangelho do que com a minha própria vida, com o Cristo que vive e que habita em mim. Né? Eu tenho um médico que hoje trabalha comigo, a gente fez residência junto, que eu fiz uma residência meio retardado aí, depois eu era cirurgião plástico, agora me tornei médico de família, então eu tive que fazer uma residência nova com 52 anos de idade. E esse rapaz, ele vinha no carro comigo todo dia. A gente... quase todo dia. Às vezes no carro deles, a gente revezava carro, isso mesmo. No final de 2 anos, ele entregou a vida dele para Cristo. Aí, eu o batizei, depois ministrei no casamento dele,
Agora ministrei na apresentação da filha dele, o Senhor me deu esse privilégio, né, de caminhar junto comigo e eu caminhar junto com ele, aprendo muito com ele também. E agora estou com um residente novo. Está andando dentro do meu carro. Mora aqui poucas quadras aqui da minha casa e ele vai todo dia comigo para o trabalho e eu sou professor dele, ele fica comigo o dia todo. Eu penso assim, que durante o dia ele vai me ver vivendo o Evangelho. Quando eu boto ele no carro, eu começo a falar a respeito do Evangelho. E o que eu espero que aconteça com ele, que aconteceu com o outro, né? O carro virou uma armadilha. Louvado seja o Senhor, pastor. Obrigado pela palavra. Mas é isso. Glória a Deus. Muito edificante mesmo a palavra. Para mim também, que sou muito simples, né? E pensava que falar bem falado, ter um bom estudo, é o que Deus queria para mim poder pregar o Evangelho, né? E Deus me fez descobrir que simplesmente eu só tenho que obedecer e fazer o que Ele pede para mim fazer, né? Não precisa eu falar igual, digamos, igual o pastor Nanzinho, igual o Luiz Sérgio, igual o Jeremias. Importante que eu cumpro, né, o propósito de Deus, a qual me chamou, que eu falo o que Ele manda eu falar. E eu me via muitas vezes preso nisso, né? Assim, tive muita oportunidade de falar para alguém, né? Mas assim, me sentia preso ao meio de chegar e no meio da multidão e falar, né? E isso gera vergonha, né? A gente acha assim, né, como o pastor Nenzinho falou, se está com vergonha, pregue. Se sabe falar, pregue. Não sabe não, pregue também, né? E glória a Deus por isso, né? Através de Deus na vida do Jeremias, né, colocou meios para nós de, digamos assim, antigamente o Gilmar falava, né? Quem não trabalha, dá trabalho. E começou a aparecer o serviço para a gente, e glória a Deus. Está ajudando muita gente a trabalhar na obra de Deus. Graças a Deus. Muito edificante sua palavra, pastor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fui muito edificado mesmo por sua palavra, viu? Eu posso... Essa palavra... duas palavras, né, que eu tenho aqui para colocar com essa palavra que você pregou: simplicidade e dedicação. Eu vi isso aí na sua palavra, né, porque simplicidade, né, como você falou, né, e eu vi assim como você se dedica a isso, né, isso aí eu acho que é um exemplo para nós, né, como você falou que está tentando buscar aprender a língua materna, né, você foi estudar, né, a respeito de Padre Cícero, né, você leu o Alcorão, né, para você pregar o Evangelho. Então, eu vejo assim que é simplicidade e dedicação. Glória a Deus mesmo pela tua vida e, assim, essa pregação sua, essa ministração foi um exemplo para a minha vida, né? E que eu possa buscar essa simplicidade que você tem, mas também com essa dedicação. Porque nós não podemos deixar a dedicação, né? Se dedicar mesmo à palavra, a proclamar o Evangelho. E muitas vezes nós temos, né? Colocando eu, sou muito falho nessa questão. Glória a Deus pela tua palavra. Glória a Deus. Mas alguém quer falar alguma coisa? Quer testemunhar aí? Ó? Somos livres aqui. Temos esse privilégio. Queria falar só, antes de eu sair, que eu vou ter que sair, eu lembrei, enquanto o Américo falava aí, e também o Adnilson, lembrei de Paulo, a carta aos Coríntios, né? 1 Coríntios 2, ele fala que ele não foi pregar com sabedoria e com eloquência humana, porque a sabedoria e a eloquência humana não sustenta a fé verdadeira, né? Não sustenta. E aí ele falou uma coisa que eu acho fundamental para a gente. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado, que foi o começo do que o pastor pregou, né? Era o suficiente, né, do Gunnar Wingren lá com seus... e do Berg, né, com os seus primeiros ministros, o suficiente
para salvar muita gente, hoje aí através da vida do pastor em outro país, né? Em outro continente, fazendo a mesma coisa. Glória a Deus. Eu despeço dos irmãos que eu vou ter que buscar meu filho, tá? Fica na paz. Muito obrigado, queridos. A gente Um se fala abraço, no Deus. Aline. Obrigado, querido. Obrigado pela palavra, pastor. Muito bom. Mais alguém quer colocar alguma coisa, amados?